E aí, gurizada que tá tentando o concurso da SpaceX. Aqui é o Carlos Cortabetarte, do canal do Corta, para apresentar mais uma aula da parte de termofísica. Agora nós estamos na aula 4, diagrama de fase. Bom, o diagrama de fase, eu primeiro vou fazer uma descrição. Diagrama de fase, ele tem uma função. Qual é a função? Seria mapear os estados físicos de uma determinada substância. Mapear o estado físico de uma substância em função da pressão e temperatura ambiente. Por isso que os gráficos, do diagrama de fases, eles têm nos eixos das ordenadas pressão e do eixo das abscissas temperatura. Como eu disse, é um mapeamento. E esse mapeamento, é claro que vai depender da substância que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu trouxe dois gráficos de exemplo. Um dos gráficos que eu trouxe é o da água. O da água ficaria assim, mais ou menos. Ele é parecido com este que está aqui à esquerda. Pode ver. E aí eu vou analisar cada pontinho antes de pegar os exemplos numéricos para aquela radiografia da água, para aquele diagrama de fases da água. Então, observem bem que eu tenho várias regiões. Uma das regiões é esta região que está aqui, à esquerda. Depois eu tenho esta região do meio. Aqui eu tenho uma região que está à direita, próximo às curvas. E depois desta reta amarela, eu vou ter mais uma região que está aqui representada pela letra G. Então, eu tenho 4 regiões distintas. É a região ali dos S, que é dos estados sólidos. L é a segunda região aqui, que é o estado líquido. V, estado de vapor. G, estado gasoso, e eu tenho 2 temperaturas importantes também ali descritas, que é essa temperatura Tsão que eu coloquei aqui no meio, e essa temperatura Tc, que está aqui embaixo. A temperatura Tsão é chamada temperatura do ponto triplo, e a temperatura Tc é a temperatura crítica. Na realidade, a temperatura crítica representa a fronteira entre os estados de vapor e estado gasoso. Então, para despoluir o desenho aqui, eu estou apagando as anotações. Beleza. Então, eu vou de novo, só que agora eu não vou escrever. Olha só, aqui eu tenho pressão, aqui está o estado sólido, estado líquido, estado de vapor e estado gasoso. Temperatura crítica aqui está que representa, vamos dizer assim, a fronteira entre os estados de vapor e estado gasoso, e aqui tem o ponto triplo. Camarada, cada uma dessas curvas aqui tem um nome. Esta primeira curva, que é uma fronteira entre o estado sólido e o estado líquido, na realidade está relacionado com a mudança de fase do estado sólido para o estado líquido, que é a fusão. Então ela é chamada curva de fusão, ou ainda poderia ser a curva de solidificação se eu tivesse vindo no outro sentido. A mesma coisa, quando eu estiver levando do estado líquido para o estado de vapor, eu tenho uma vaporização ou uma ebulição. Portanto, essa aqui é a curva de vaporização ou curva de ebulição. Também, se eu vou do estado de vapor para o estado líquido, é o contrário. Aí eu vou ter uma condensação ou liquefação. Bom, nessas curvas, eu tenho aquela característica que enquanto uma substância pura está mudando de estado físico, ela pode coexistir em mais de um estado físico simultaneamente. Porque se há a passagem do estado sólido para o estado líquido, durante a mudança de estado físico,
eu vou ter uma parte da substância que está no estado sólido e a outra parte que está no estado líquido. É por isso que a gente diz que nesta curva de fusão aqui coexistem os estados sólidos e líquidos. A fronteira entre o líquido e o vapor, obviamente, vai ser chamada curva de vaporização ou ebulição. E também é a coexistência dos estados líquidos e vapor. Aqui embaixo, eu tenho a fronteira entre o estado sólido e o estado de vapor. Então, essa curva aqui é a curva de sublimação. Aqui eu tenho a coexistência dos estados sólido e vapor. E o ponto triplo? O ponto triplo é o encontro das três curvas. Então aqui é a única pressão e temperatura que eu vou conseguir fazer coexistir os estados sólidos, líquidos e de vapor. É por isso que ele é triplo. Sem estresse? Então vamos lá. Que mais? Eu tenho ainda aqui, o estado gasoso. O que é o estado gasoso quando comparado com o estado de vapor? Um está abaixo da temperatura crítica, que é o estado de vapor, e o outro está acima da temperatura crítica, que é o estado gasoso. Então, cada um desses estados aí, cada uma dessas descrições que eu fiz vai ajudar a entender, por exemplo, o que está acontecendo aqui no diagrama do estado da água, ou diagrama de fases da água. Olha só, o ponto triplo ele vai corresponder para a água a uma temperatura muito baixa, próxima de 0 graus Celsius aí, e uma pressão também baixa, de 4,58 milímetros de mercúrio. Só para ter uma ideia, a pressão de uma atmosfera, a pressão é de 760 milímetros de mercúrio. Então, a pressão aqui do ponto triplo, para o caso da água, ela é muito pequena, certo? Tranquilo? Então, isso é uma característica da água. Como é que eu obtenho? Como é que eu ploto esses valores? Ele é experimental. E para a água, ainda eu tenho essa perninha aqui, para a esquerda. Eu tenho outras substâncias, aliás, a maioria das substâncias, elas funcionam como o gráfico da direita. Porque a perninha da curva de fusão, ela não vai estar inclinada para a esquerda, ela está inclinada para a direita. Sensacional! Nesse caso, por exemplo, eu estou pegando o dióxido de carbono, mas a grande maioria das substâncias trabalham com esse comportamento. Esse é o comportamento dito normal, e esse aqui é o comportamento anômalo. A água tem um comportamento anômalo na fusão, enquanto as demais substâncias, elas não têm esse comportamento anômalo. E o que caracteriza esse comportamento anômalo é a perninha para a esquerda do diagrama de fases e perninha para a direita. É através disso que eu serei capaz de justificar o porquê o comportamento da água é anômalo. Um detalhe, vamos fazer uma rápida análise de tudo que nós vimos aqui, tá? Para poder fazer isso, deixa eu diminuir esses gráficos, que era só para dar exemplos de substâncias reais que estão caracterizadas ou pelo gráfico de comportamento anômalo ou com gráfico de comportamento normal. Olha só, eu peguei comportamento anômalo apenas a água, mas o bismuto, por exemplo, é outro exemplo, mas a água que nos interessa. E o comportamento normal, já que é normal, é da maioria das outras substâncias, com exceção da água, do bismuto, e eu não saberia dizer nem outra aí, agora, nesse momento. Então, já falei da função. Agora eu vou falar de cada um desses pontos que eu destaquei. Primeiro, o que é o ponto triplo? Já tinha até dito, né? O ponto triplo é aquela pressão e temperatura aonde coexistem os três estados físicos, sólido, líquido e vapor.
Para cada substância teremos uma pressão e temperatura características. Lá no caso da água tinha uma pressão e temperatura, né? No caso da água aqui, ó, a pressão e temperatura, só para a gente ver aqui rapidinho, olha lá, ó, era de quanto? Pressão 4,56 milímetros de mercúrio e a temperatura próximo de zero. Enquanto no dióxido de carbono a pressão era muito maior, 5,1 atmosferas, mas a temperatura era uma temperatura bem menor, de menos 56,6. Ah, como é que eu usei isso? Experimental. Bacana? Então, ponto triplo é isso. Mas no ponto triplo eu deixei até uma perguntinha para a gente verificar como é que poderia ser cobrado esse ponto triplo numa prova, né? Aí ele fala assim, a temperatura do ponto triplo corresponde, letra A, ao conjunto do zero absoluto da temperatura de fusão e da temperatura de ebulição de uma substância. Pô, não tem nada a ver. Aliás, não faz o menor sentido esta parte. A temperatura em que uma substância pode ter suas fases líquida e de vapor coexistindo. Não. Ponto triplo é as três fases. A temperatura crítica da substância. Não. Temperatura crítica não tem nada a ver com o ponto crítico. Ponto triplo. O ponto triplo é o da coexistência das três fases. Então a resposta ali, vamos procurar direto, é a da letra D, ó. É a coexistência em equilíbrio das fases sólida, líquida e de vapor de uma mesma substância. Sensacional! Coloquei isso aí só para a gente ter um exemplo de como poderia ser cobrado uma coisinha dessa. É bem simples, são aspectos teóricos. Bom, o que é a tal da temperatura crítica? A temperatura crítica, como eu falei, era uma fronteira entre o vapor, o estado de vapor, e o estado gasoso. Abaixo da temperatura crítica, eu vou ter, né, a possibilidade, inclusive, aliás, eu posso dizer assim, ó, abaixo da temperatura crítica, eu posso ter qualquer dos estados físicos, né, ou sólido, ou líquido, ou de vapor. Acima da temperatura crítica, eu só tenho o estado gasoso. Então, isso aí já é uma característica importante. A temperatura crítica, então, ela também vai depender da substância. Por exemplo, na água, a temperatura crítica era de 374 graus Celsius. Já para o dióxido de carbono, é 31,1 graus Celsius. Então, vamos lá. O que é a temperatura crítica? É a maior temperatura em que podemos condensar um corpo a uma temperatura constante. É a maior temperatura que podemos condensar um corpo a uma temperatura constante. Ela representa a fronteira entre os estados de vapor e gasoso. Então, na temperatura crítica que eu tenho aqui, nesta temperatura crítica, deixa eu apagar aqui, nessa temperatura crítica aqui, ó, eu tenho a fronteira entre o estado gasoso e o estado de vapor. Mas ele falou uma coisa ali interessante. Ele falou que no caso, quando o cara está, ou melhor, aqui no estado de vapor, lá em cima, ó, que é possível condensar o vapor através de uma compressão isotérmica. Então eu vou tentar simular uma compressão isotérmica. Para isso eu vou pegar e vou caracterizar os pontos A e B para fazer uma compressão isotérmica a partir do estado de vapor. Então aqui, ó, eu vou pegar o ponto A e o ponto B eu vou pegar, ó, aqui em cima. Aqui está o ponto B, que teteia. Então, para levar do ponto A até o ponto B, tu pode ver que eu tenho que manter a temperatura constante, porque, ó, a temperatura do ponto A e a temperatura do ponto B é a mesma. Então, essa transformação para ir de A até B é o que a gente chama de transformação isotérmica, porque a temperatura ela permanece constante. E o que eu estou fazendo com a pressão? Eu estou aumentando. A pressão ela estava aqui embaixo, que era a pressão do ponto A,
e a pressão do ponto E é essa aqui de cima. Então, isto aí é uma possibilidade que eu posso ter para um vapor. O vapor eu posso condensar, eu posso passar ele do estado de vapor para o estado líquido apenas aumentando a sua pressão a uma temperatura constante, coisa que eu não posso fazer com gás. Porque se eu pegar os pontos A e B e transferir ali para uma região em que eles estivessem na região do gasoso, então aqui eu vou pegar um ponto B e aqui eu estou pegando o ponto A. Olha só, estou pegando na região do estado gasoso. Então o que vai acontecer? Olha lá, ó. Numa temperatura constante, eu posso aumentar o quanto que eu quiser a temperatura. Não, ou melhor, se a temperatura ela é constante, eu posso aumentar o quanto que eu quiser a pressão, que eu não vou passar para o estado líquido nem para o estado sólido, porque esta curva, a curva de vaporização, ela não passa da fronteira da temperatura crítica. Inclusive, este ponto aqui tem o nome de ponto crítico. A partir daí, a curva de vaporização ou curva de ebulição, ela não pode ser mais desenhada. Bacana? Então, para complementar aqui as observações, então vamos de novo. É possível, é uma região em que é possível condensar o vapor através de uma compressão isotérmica. Sim, é possível passar do estado de vapor para o estado líquido através de um aumento de pressão a uma temperatura constante. Exemplo, o diagrama de fases de uma substância simples é representado a seguir. Então, utilize o gráfico da substância de comportamento normal. Quem é o gráfico da substância de comportamento normal? É este que está aqui. Voltando então para a nossa questão. A respeito, julgue as afirmações a seguir. Número 1. O ponto 1 corresponde ao ponto crítico. Não, esse é o ponto triplo. E o ponto 2 ao triplo. Então, esta primeira aí, ela é falsa. 2. Se a substância for comprimida isotermicamente a partir de C, ela poderá tornar-se líquida? Sim. Se eu partir de C aqui, ó, um ponto de C, e aumentar a pressão, a temperatura constante, ela vai conseguir passar do estado de vapor para o estado líquido. Foi isso que ele falou aqui. Deixa eu verificar. Se a substância for comprimida, se ela for comprimida sim, porque ela aumentou a pressão isotermicamente. Então, aumentou a pressão isotermicamente, a partir do ponto C, ela poderá se tornar líquida? Sim, ela vai passar para o ponto B, que é o estado líquido. Portanto, isso aqui é verdadeiro. 3. Uma mudança da situação A para B é denominada fusão. Sim, ele está passando do estado sólido, que é a região do A, para o estado líquido. Portanto, esta também é verdadeira. Vamos ver o que mais. A passagem da situação C para B, de C para B, é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Caracteriza uma sublimação? Não. Caracteriza ou liquefação ou condensação. Aliás, eu não coloquei aqui, mas deveria. Eu tenho estado sólido, estado líquido e estado de vapor. Como é que é o nome das correspondentes mudanças de estado físico? Então, quando eu passo do sólido para o líquido, eu tenho o que a gente chama de fusão. Quando eu passo do líquido para o sólido, eu tenho uma solidificação. Quando eu passo do líquido
Para o estado de vapor, eu tenho uma ebulição, uma vaporização, etc. E quando eu passo do estado de vapor para o estado líquido, eu tenho o que a gente chama de condensação ou liquefação. A passagem direta do estado sólido para o estado de vapor se chama sublimação. Sabendo eu deveria ter dito esses nomes já antecipadamente, porque isso facilita saber qual é o nome daquelas 3 curvas lá que caracterizam o diagrama de fase. Então, esta foi a parte 1 do vídeo. Não perca a parte 2, porque ela vai fazer uma série de observações a partir daqui, ó, que vão ajudar bastante a gente a interpretar esse tipo de gráfico. Valeu!